Bom dia, turma. Como vocês estão? A aula de hoje será sobre sólidos geométricos. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem três dimensões e por isso só podem ser definidas no espaço tridimensional. São exemplos de sólidos geométricos: cone, esfera, pirâmide e prismas. Aqui temos figuras de alguns sólidos geométricos. Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos, que, por sua vez, são partes de um plano limitadas por segmentos de reta que se tocam apenas em seus extremos. Os poliedros são tridimensionais, por isso é possível observar profundidade neles, além da largura e comprimento. Temos como exemplos de sólidos geométricos a pirâmide pentagonal, o tronco de pirâmide, octaedro, o cubo, o paralelepípedo retângulo, o tetraedro, o dodecaedro, a pirâmide quadrangular e mais um tronco de pirâmide. Poliedros convexos e não convexos. É convexo quando dois pontos que formam um segmento de reta nas superfícies está inteiramente contido no poliedro. Côncavo ou não côncavo é quando dois pontos que formam um segmento de reta nas extremidades e parte deste segmento de reta não pertença ao poliedro. Aqui nós temos o poliedro convexo. Se nós passarmos uma reta, vamos verificar que passa apenas em dois pontos. É uma forma de identificar um poliedro convexo. Quando passar em mais de dois pontos, esse poliedro é não convexo. Como este aqui. Este poliedro pode observar que a reta perfura o poliedro em mais de dois pontos. Logo, é um poliedro não convexo. Elementos de um poliedro. Os poliedros convexos são formados pelos seguintes elementos. Faces. As faces são formadas por polígonos convexos. Aí nós temos uma face quadrangular devido que o prisma ou o poliedro ser quadrangular. Logo a face é um quadrado. Arestas. As arestas são os lados dos polígonos das faces. Eu posso dizer que é o encontro de duas faces. Vértice. Os vértices são os mesmos vértices dos polígonos das faces, ou seja, o encontro de duas arestas vai formar o vértice. Teorema de Euler. O teorema ou relação de Euler é válida para os poliedros convexos e para alguns poliedros não convexos. Esse teorema estabelece a seguinte relação entre o número de faces, vértices e arestas. F mais V é igual a 2 mais A. Ou V menos A mais F é igual a 2.
onde F é um número de faces, V um número de vértices e A é um número de arestas. Aqui nós temos os sólidos platônicos, que são eles dodecaedro, octaedro, tetraedro, hexaedro e tetraedro. É chamado de poliedros de Platão todo poliedro que satisfaz as condições seguintes. É válida a relação de Euler. Todas as faces apresentam o mesmo número de arestas. Todos os ângulos poliédricos possuem o mesmo número de arestas. Os 5 poliedros de Platão. Os poliedros de Platão são nomeados em apenas 5 classes. São eles: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. O tetraedro possui 6 arestas, 4 vértices e 4 faces. O hexaedro possui 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. O octaedro possui 12 arestas, 6 vértices e 8 faces. Dodecaedro, 30 arestas, 20 vértices e 12 faces. Icosaedro, 30 arestas, 12 vértices e 20 faces. Planificação dos poliedros de Platão. Nós temos aí o tetraedro, que é formado por 4 faces triangulares. O hexaedro é formado por 6 faces quadrangulares, ou 6 faces quadradas. O octaedro é formado por 8 faces triangulares. O dodecaedro é formado por 12 faces pentagonais. E o icosaedro é formado por 20 faces triangulares. Aplicações da relação de Euler. Um poliedro convexo com 3 faces pentagonais e algumas faces triangulares. Qual o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares? Vamos à resolução. É dito que ele tem 3 faces pentagonais, então o número de arestas vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15. E x faces triangulares. X é a quantidade de faces quadrangulares. Então eu vou ter x vezes 3, que é igual a 3x. O número de arestas vai ser a soma desses resultados dividido por 2. Por que eu tenho que dividir por 2? Para que a aresta, que é comum a 2 vértices, 2 dos vértices de um poliedro, não seja contado 2 vezes. Logo, nós devemos dividir a soma desses resultados por 2. Mas também é dito que a aresta desse poliedro, a quantidade de aresta desse poliedro é igual a 4 vezes ao quádruplo do número de faces triangulares. Então, nós temos um número de arestas é igual a 4 vezes x. Adicionando e dividindo por 2, nós vamos ter arestas é igual a 15 mais 3x dividido por 2.
mas o número de aresta é 4x. Logo, eu vou ter 4x é igual a 15 mais 3x dividido por 2. Observe que 2 está dividindo. Vou passar para o primeiro membro multiplicando. Vou ficar com 2 vezes 4, 8x, que é igual a 15 mais 3x. Observe que 3x está positivo. Vou passar para o primeiro membro negativo. Então, eu vou ter 8x menos 3x, que é igual a 15. Fazendo a diferença, 8x menos 3x, obtemos 5x. 5x igual a 15. Como 5 está multiplicando, vou passar para o segundo membro dividindo. X é igual a 15 dividido por 5. Logo, o valor de x é igual a 3. Então, o número de faces vai ser 3 faces pentagonais mais 3 faces triangulares, que resulta o número de faces é igual a 6. Sabendo que o poliedro possui 20 vértices e que em cada vértice se encontram 5 arestas, determine o número de faces dessa figura. Dados. O número de vértices é igual a 20 com 5 arestas. Ou seja, eu tenho 20 vértices com 5 arestas. Então, para eu saber quantas arestas temos no total, basta multiplicar 20 vezes 5 e dividir o resultado por 2, para que não seja contado 2 vezes a mesma aresta. Então, ficamos com 20 vezes 5 dividido por 2. 20 vezes 5 é igual a 100. 100 dividido por 2, logo o número de arestas é igual a 50. Como eu quero um número de faces, eu vou aplicar ou substituir na fórmula ou na relação de Euler, que é V mais F é igual a A mais 2. Substituindo, V 20 mais F igual a A, que é 50, mais 2. Então, ficamos com 20 mais F igual a 50 mais 2. Vamos adicionar 50 mais 2 e vamos passar 20 para o segundo membro. Então, F vai ser igual a 52 menos 20. Logo, o número de faces é igual a 32. Então, temos como resposta para esse poliedro 32 faces. Sabendo que, em um poliedro, o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas e o número de faces é 3 unidades menos que o de vértices, calcule o número de faces, de vértices e arestas desse poliedro. Vamos à resolução. Então, o número de vértices é igual a 2/3 de A. Se eu quero um número de arestas, basta inverter a fração. Então, o número de arestas vai ser 3/2 de V. É dito que o número de faces é igual ao número de vértices menos 3 unidades. Então, F é igual a V menos 3. Vamos para a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. Repito V.
mais F, que é V menos 3, que é igual a A, que é 3 mais 2. Então, ficamos com, observe, se F é V menos 3, então eu vou ter V mais V menos 3, que é igual a A, 3 meios de V, mais 2. V mais V, 2V. 3 meios de V, positivo, passa para o primeiro membro, negativo. 3 negativo, passa para o segundo membro, positivo. Então, nós ficamos com 2V menos 3 meio de V igual a 2 mais 3. Vamos multiplicar toda a equação por 2. Por que eu multiplico por 2? Porque observe que temos uma fração cujo denominador é igual a 2. Então, para eliminar esse denominador, vamos multiplicar toda a equação por 2. Então, nós vamos ter 2 vezes 2V, 4V, menos 2 vezes 3, 6, dividir por 2, 3, 4V menos 3V, que é igual a 2 mais 3, 5, 5 vezes 2, 10. Então, ficamos com 4V menos 3V igual a 10. Subtraindo 4V menos 3V, obtemos V igual a 10. Então, o número de vértices é igual a 10. Vamos obter um número de arestas que é igual a 3 meios de V. Basta substituir. No lugar de V, eu vou colocar 10. Então, eu vou ter 3 meios vezes 10. 3 vezes 10 é igual a 30. Então, obtive 30 dividido por 2, que é igual a 15. Número de arestas é igual a 15. Vamos obter agora um número de faces, que eu posso obter pela fórmula que F é igual a V menos 3. Mas como V é 10, então eu vou ter F é igual a 10 menos 3. Fazendo a diferença, obtemos o número de faces igual a 7. Então, podemos dizer que este poliedro é formado por 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Então, nós temos que o número de arestas é igual ao número de vértices mais 6. O 6 é o excesso. Quero obter o número de faces. Vamos substituir essa relação aí, A é igual a V mais 6, na relação de Euler, que é F mais V igual a mais 2. Repito, F mais V, que é igual a, quem é A? V mais 6. Então, V mais 6 mais 2. Observe agora que V encontra-se nos dois membros. Então, podemos fazer o cancelamento. V menos V igual a 0. Logo, vamos ficar com F é igual a 6 mais 2. Adicionando 6 mais 2, obtemos o número de faces. O número de faces é igual a 8. Então, temos como resposta 8 faces. Essa questão é simples, caiu no Enem, certo? Mas é bastante simples. Vejamos o que é dito nessa questão.
Uma joia foi lapidada na forma de um poliedro convexo de 32 faces, sendo que 20 dessas são hexaedros e as restantes são pentagonais. Essa joia será um presente para uma senhora que está fazendo aniversário, completando uma idade cujo número é a quantidade de versos desse poliedro. Essa senhora está completando quantos anos? Temos como alternativa 90 anos, 72 anos, 60 anos, 56 anos e 52 anos. Olha aí o formato da joia, certo? Que é formado por 20 faces hexagonais, ok? 20 faces hexagonais e o restante pentagonais. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós temos 20 faces, 32 faces, sendo 20 hexagonais, então eu vou multiplicar 20 vezes 6, 120. E as demais, que são 12 faces, né, são pentagonais, então eu devo fazer 12 vezes 5, que é igual a 60. Para obter o número de arestas, basta adicionar esses dois valores que encontramos e dividir por 2. Então, A é igual a 120 mais 60 dividido por 2. 120 mais 60, 180. A é igual a 180 dividido por 2. Obtemos o valor de A como sendo igual a 90. Observe que a letra A é igual a 90. Tem alguns alunos que poderão até marcar essa alternativa como sendo a correta, mas não está correto. Por quê? Porque a idade da senhora deve ser igual ao número de versos. Então, nós devemos obter o número de versos, ok? Então, vamos para a relação de Euler, que é dito que V mais F é igual a A mais 2. Substituindo, temos V mais 32, que é igual a A, que é 90, mais 2. Somando 90 mais 2, 92. 32 positivo passa a ser negativo. Então, eu vou ficar com V é igual a 92 menos 32. Podemos dizer que o número de versos é igual a 60, que representa a idade que a senhora completou. Ok? 60 anos. Alternativa C. Obrigado por ter assistido a aula. Espero que todos vocês tenham entendido. Põe em prática os assuntos vivenciados em sala de aula. Em caso de dúvida, podem me procurar. Um forte abraço em todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.